o papel do professor na perspectiva de uma educação integral, democrática, antirracista e inclusiva? Quais são as marcas de uma prática docente voltada para assegurar o direito de cada um a aprender? Que critérios deve ter ao organizar os espaços, os materiais e ao planejar o tempo para fortalecer as interações com e entre estudantes e com os diferentes objetos de conhecimento? São muitos os aspectos que precisam ser cuidados na gestão da sala de aula. Vamos conversar sobre alguns deles? Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa nova temporada do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Dessa vez, vamos dialogar com o livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora, resultado de uma parceria da Roda Educativa com a Editora Moderna e a Fundação Santiliana. Meu nome é Viviane Anselmo, sou uma das autoras do livro e também cuidei da coordenação da produção, junto com a Thaís Ciardella. Ao longo dessa temporada, conversarei com as outras autoras que se debruçaram sobre alguns dos temas centrais na prática docente. Se você não está reconhecendo o nome Roda Educativa, talvez seja porque tenha nos conhecido anteriormente como Comunidade Educativa SEDAC. É que renovamos a nossa marca em março de 2024, mas permanecemos com os mesmos princípios de trabalho que fomos consolidando em mais de 25 anos, atuando em cerca de 1.000 municípios brasileiros. E foi a partir dessa experiência que escrevemos o Docência, assim como os livros anteriores. Direção para os novos espaços e tempos da escola e coordenação pedagógica, identidade, saberes e práticas, entre outras obras voltadas para profissionais que atuam nas escolas e na gestão educacional. Então, dado esse recado, vamos começar a nossa conversa com as convidadas de hoje, que são duas das diretoras da Roda Educativa e organizadoras do livro Docência. Olá, Patrícia. Olá, Roberta. Sejam muito bem-vindas. Eu quero começar comentando um pouquinho dos bastidores, né? A gente pensou e conversou muito para definir a estrutura do livro. Tantas questões a serem abordadas, né, dentro desse tema tão complexo que é a profissionalidade docente. Discutimos muito internamente com vocês e com a Tereza Pérez, nossa diretora-presidente, e com todas as coordenadoras que participaram dessa produção, até a gente chegar a esse formato, né? Que consideramos ter os aspectos mais estruturantes para a professora e o professor desenvolver a sua prática, com capítulos que contemplam os diferentes eixos do planejamento da atuação docente. Então, antes de fazer a primeira pergunta, eu vou dar um spoiler para quem está nos ouvindo sobre como o livro está estruturado. Primeiro, é importante dizer que, como os demais livros da coleção e todo o nosso trabalho na Roda Educativa, o livro parte da concepção da escola como espaço de desenvolvimento profissional. E aí, no capítulo 1, a gente aborda a importância do registro e da reflexão sobre as práticas docentes. No 2, a gente trata do papel das interações no processo de aprendizagem e a relação entre concepção de aprendizagem e organização escolar. Depois, a gente coloca foco no tempo como elemento estruturante na rotina escolar. Depois, no 5º capítulo, a gente fala de curadoria de materiais didáticos e pedagógicos. E, por fim, finalizamos, como nos 2 primeiros volumes, com as práticas de avaliação formativa. Então, ao longo de todo o livro, a gente tem aquelas sessões já conhecidas dos volumes anteriores, né, que convidam a olhar o próprio contexto, as possibilidades de pensar na prática cotidiana. E aí, agora, quero perguntar para você, Patrícia, né, sobre algo que atravessa, de alguma forma, todas as nossas discussões ao longo do livro, né, que é a educação integral. Quando a gente fala em educação integral, muitas vezes a discussão vai para o tempo integral, né? Para a busca de propostas fora do tempo regular, digamos. Ou seja, como se fosse algo para além da ação do professor. O livro claramente afasta essa concepção quando coloca os docentes como agentes da educação integral. Você pode falar um pouquinho sobre o que a gente entende por educação integral e por que a atuação do professor é tão importante para assegurá-la? Falo sim, Vivi. É super importante essa questão e conceber a educação como integral é entender a escola como parte de um grande ecossistema que precisa estar todo articulado em prol da educação das crianças, adolescentes e jovens. Nesse contexto, a intersetorialidade é essencial na garantia dos direitos para que esses estudantes não só acessem a escola, mas para que nela permaneçam e aprendam com a qualidade esperada. Então, é entender que os estudantes têm conhecimentos diversos da sua cultura, que vêm das suas famílias, dos territórios onde vivem. São saberes que precisam ser valorizados e colocados na roda para que possam ser compartilhados e ampliados com as outras referências e estudos que a escola vai trazer das diversas áreas do conhecimento. E quando aqui no livro nós falamos de áreas de conhecimento, não estamos só falando de aprendizagens intelectuais, né? Estamos falando da formação completa, social, emocional, física e cultural desses estudantes ao longo de toda a escolaridade. Então, no livro, esse conceito está colocado
em referências curriculares, em exemplos de práticas nessas sessões que você comentou, Vivi. Nós tentamos dar exemplos de diferentes segmentos para alcançar toda a variedade de professores e também nas práticas de avaliação que precisam também considerar essa integralidade que estamos comentando aqui. E é importante dizer que o livro também ressalta a necessidade de que cada unidade busque conquistar um clima escolar propício para que esses estudantes possam se desenvolver integralmente, que eles possam ter a sua autoimagem positiva, confiar nas suas capacidades, valorizar as suas próprias culturas e a dos outros. Assim, a gente estimula um ambiente que fomenta a convivência ética e que é propício para que todos e todas possam aprender. Muito bom, Patrícia. E aí, Roberta, quando a Patrícia fala sobre essa diversidade de saberes, né, dá pra gente retomar algo que falamos no livro Direção, desde lá do livro de Direção, de como a escola precisa repensar seus tempos e espaços em função da percepção cada vez mais evidente de que os estudantes aprendem em diferentes ritmos e formas e que a configuração organizacional da escola precisa permitir novos agrupamentos dos estudantes, para além da idade, né, novos tempos, para além do ano letivo e da grade horária que foram convencionados. Isso é um grande desafio, né? Como que você vê essa reflexão se desdobrar nesse livro, agora que a gente está falando de professores e professoras, e como você vê a parceria entre a gestão escolar e a coordenação pedagógica para conseguir abrir esses tempos e espaços na escola e permitir essa maior flexibilidade no uso? Que é tão difícil, né? É verdade. Então, a produção do livro, né, de direção foi no ano de 2022. Então, ele se deu logo após a pandemia do Covid. E nesse tempo da pandemia, foi necessário a gente repensar muitos tempos e espaços escolares para além do espaço físico da escola, né, considerando até muito a possibilidade do uso das tecnologias digitais. Retomando as aulas presenciais, foi preciso ressignificar esses tempos e espaços escolares. E a ideia do livro foi repensar esse uso dos tempos e espaços de ensinar e aprender na escola e no território, né? Então, a gente entende neste livro e também no livro Docência que a responsabilidade pela gestão pedagógica é dos diretores escolares, é do coordenador pedagógico, mas é também do professor. E a gente também entende que repensar esses tempos e espaços, ele não pode ser algo passageiro, de uma inovação passageira, mas ela precisa estar dentro do projeto político-pedagógico da escola. E mudar esse projeto político-pedagógico da escola é em colaboração e parceria entre o diretor da escola, o CP, mas também dos professores, né? Os professores também fazem parte dessa equipe de concretizar esse projeto político-pedagógico, repensando esses espaços e tempos. Então, eu acho que no livro da Docência, a gente traz também essa responsabilidade do professor em relação a pensar a sua prática, em pensar a gestão da sala de aula, em articulação com essa gestão pedagógica também, que é de responsabilidade do diretor e do coordenador pedagógico. A parceria do diretor e do coordenador, ela é fundamental, né, para isso, porque geralmente se pensa o diretor como aquele que só cuida do administrativo e o coordenador pedagógico da parte pedagógica da escola. O administrativo até fica mesmo mais com o diretor, mas ele precisa estar a serviço do pedagógico. Portanto, as questões da gestão pedagógica precisam ser discutidas entre o diretor e o coordenador. É sim de responsabilidade de todos. Isso também não quer dizer que eles precisem fazer as mesmas coisas, né? Eles têm atuações diferentes que precisam ser complementares, muitas ações precisam ser desenvolvidas em parceria, né, entre os dois, e eles precisam ir se alinhando, né, sobre o planejamento da escola, sobre as decisões que precisam ser tomadas, resolvendo problemas e também analisando resultados. Essa dupla de trabalho articulado é fundamental mesmo, né? E eu acho que para a identidade, para as práticas e saberes do coordenador acontecerem, como a gente propõe lá no livro de coordenação, a direção precisa legitimar o coordenador na comunidade escolar, dando tempo e espaço também para o desenvolvimento profissional dele e dos professores. Obrigada, Roberta. É muito bacana ver essa relação, né, entre os volumes, que acho que revelam muito da articulação que a gente acredita, né, entre cada ator que atua lá na escola. Então é muito legal ver a relação entre os volumes materializando isso, né? Agora, a gente vai ouvir uma fala da Karine Castro, gerente de projetos da Fundação Santiliana, comentando a importância de termos um livro para os professores. Olá, pessoal. Sou Karine Castro, gerente de projetos da Fundação Santiliana. Todos nós sabemos que um debate construtivo sobre educação demanda uma visão que considere todo o sistema escolar. Dialogar sobre o tema engloba conhecer os personagens envolvidos na dinâmica do ensino e entender todos os meandros que envolvem pais, aluno, escola e professor.
E é justamente isso que a coleção promovida pela Editora Moderna e pela Fundação Santiliana, em parceria com a Roda Educativa, traz em seus 5 livros publicados. Nos títulos BNCC, Diálogo Escola-Família, Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola, Coordenação Pedagógica e Docência, é possível chegar a um universo de informação que abrange as principais peças desses mecanismos complexos que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem. Com textos escritos por especialistas a partir de uma experiência na formação de educadores em todo o país, temos uma coleção que aborda a temática do ensino de maneira abrangente e enriquecedora. Sabemos que a transformação da sociedade só é possível por meio da educação pública, e tratar do tema requer estudos aprofundados e uma estrutura sólida. O livro BNCC, a Base Nacional Comum Curricular na Prática da Gestão Escolar e Pedagógica, discute como o processo educativo invoca a BNCC na escola e sua relação com educadores em todo o aspecto de aprendizagem. Funciona como um direcionamento a educadores para que possam se guiar no desenvolvimento do ensino. Já em Diálogo Escola-Família, ampliamos a discussão e tratamos de uma relação primordial para o sucesso dos estudantes nas suas aprendizagens. Essa obra discute como familiares e educadores podem ser parceiros no processo educativo, além de orientar diretores a manterem um diálogo aberto e frequente como o eixo do seu trabalho. Já no livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola, temos a reflexão sobre o processo para chegar a uma escola onde todos e todas possam aprender de maneira equânime como parte do processo de transformação da sociedade. Uma obra que traz debates que vão de como educar e aprender após uma pandemia a discussões sobre como organizar espaços para o ensino e a aprendizagem dentro da escola. O 4º livro da coleção é intitulado Coordenação Pedagógica, Identidades, Saberes e Práticas. Em continuidade às problemáticas trazidas no livro anterior, são seguidas reflexões sobre os caminhos a serem percorridos para a base de uma escola com mais democracia e pluralidade. São mais diálogos com profissionais da área da educação que almejam um olhar pedagógico para estudantes e professores. Agora, nosso lançamento coloca uma lupa na atuação dos professores e professoras. A obra Docência, Ensinar a Aprender e Transformar Agora, chega para completar o olhar sobre os principais agentes de transformação da escola. Os professores e professoras poderão contar com um material rico e prático que será instrumento de reflexão e formação continuada para atuar sobre o que está por vir na profissão. Enfim, sabemos que os profissionais da educação no Brasil têm o eterno desafio de superar as dificuldades encontradas em um país tão complexo como o nosso. E uma estrutura de ensino de qualidade vai além do olhar apenas sobre a escola e o aluno. Portanto, manter o debate amplo envolve incluir a comunidade como um todo para criar diálogos abertos e propositivos. E ter como ponto central um material completo como as nossas obras é abrir espaço para que todos estejam envolvidos no processo de aprendizagem. Em tempos de discussões intensas sobre a diversidade e inclusão, os temas abordados nas 5 obras agregam de forma impulsionadora um ambiente de debate sobre o processo educacional em uma sociedade tão plural. Para falar sobre educação, é preciso entender o processo de aprendizagem como um agente principal da transformação social. Através das discussões aplicadas nessas obras, podemos ampliar os horizontes da educação para transcender a sala de aula. Boa leitura! Quem acompanhou as primeiras temporadas sabe que a gente tem um quadro chamado Direto da Escola, em que a gente ouve educadoras e educadores de escolas relatando práticas e experiências que façam relação com o tema do episódio. A gente gosta muito desse quadro e vai repetir a dose, só que ele vai ser um pouco maior, porque a gente vai mostrar uma breve entrevista feita pela Thaís Ciardella com uma professora ou professor. A Thaís, como eu disse, está comigo na coordenação do livro Docência, e ela veio hoje contar um pouquinho mais sobre esse quadro. Seja bem-vinda, Thaís, que bom ter você com a gente. Oi, Viviane, oi, Patrícia, oi, Roberta. Eu quero reforçar aqui que participar da elaboração do livro como um todo foi um momento de muita aprendizagem. E depois eu tive essa oportunidade de conversar com professoras, com professores de diferentes regiões do Brasil e que já participaram de diferentes projetos aqui com a gente da Roda Educativa. Essas conversas estão reunidas aqui no quadro Direto da Escola. São partilhas curtas de práticas de docentes que atuam nas diferentes etapas da educação básica e que têm como objetivo compartilhar como eles organizam os tempos, os espaços e os materiais a favor das diferentes interações dos estudantes, considerando aí o compromisso com uma educação integral, com uma educação antirracista, inclusiva e principalmente com a distribuição mais democrática do conhecimento. Então é um quadro pensado para valorizar a voz de quem está construindo todos os dias a prática docente. Não é uma prática perfeita, até porque não existe ali prática perfeita, mas são práticas contextualizadas, possíveis e acima de tudo são práticas muito bonitas. São 6 histórias, 6 práticas, 6 modos diferentes de ser professor, de ser
ser professora. São 6 decisões ali a favor da aprendizagem de cada estudante. E o bacana, Viviane, é ver como essas práticas que esses profissionais nos trazem, apesar de terem ali, claro, sua identidade, são possíveis de serem experimentadas também por outros professores, por outras professoras. Acho que isso já está ali no centro, né, do quadro direto da escola. A ideia de poder contar o que já é feito, o que já acontece, o que já tem modificado ali a vida de muitos profissionais, de muitos estudantes. Acho que a ideia do quadro é essa. Que legal, Thaís. Vai ser muito bom poder conhecer, né, essas narrativas que têm tanta relação com os temas que a gente vai tratando ao longo do livro. Então, logo mais, a partir do próximo episódio, a gente vai poder ouvir essas conversas com a Thaís. E, Thaís, a partir das formações que fazemos, do que ouvimos, observando das professoras, como que você enxerga o livro sendo usado na escola? Viviane, eu acho que a maior contribuição ali do docência é em torno do fortalecimento da identidade profissional. Né, por ser uma publicação ali que apresenta um diálogo mesmo entre professoras, entre professores. Todas as autoras mantêm uma relação com a escola e elas trazem cenas muito reais, né, sobre as potências, os desafios de atuar ali dentro. Então é um material para apoiar professoras, apoiar professores em seus planejamentos, apoiar quem está chegando pela primeira vez na profissão. É também um material formativo para poder mediar ali a discussão entre os parceiros mais experientes. Eu vou te contar que esse livro me apoiou também, como professora que eu sou, né? Vocês vão ver que o livro ele traz uma perspectiva ampliada de planejamento do trabalho docente. Acho que esse é um ponto interessante para ser discutido ali com quem está recebendo esse material. Porque planejar o trabalho pedagógico não é só organizar as atividades que vão ser oferecidas para os estudantes em um tempo cronológico. É pensar de maneira mais abrangente sobre as intervenções didáticas de maneira geral. É pensar sobre a intencionalidade na organização do espaço, como planejar estratégias ali que promovam as diferentes interações, como oferecer diferentes percursos de ensino, como organizar uma curadoria de materialidades que contribua com o percurso de pesquisa ali que a gente está disparando enquanto docentes, e principalmente como acompanhar as aprendizagens ao longo desse processo. Eu acho que em cada escola esse pode ser um objetivo dessa publicação, né? Discutir de maneira ampliada o instrumento de planejamento docente, até para que seja possível dar visibilidade para todas essas dimensões ali do nosso trabalho como professor, como professora. Fico pensando que legal ter os 3 volumes, né, presentes na escola para fomentar essas discussões antes, como a Roberta estava falando, né, da gestão, dessa articulação da gestão com a atuação dos professores e tudo isso que você falou, que apoia o trabalho da professora e do professor. Então, muito obrigada, Thaís. Então, no próximo episódio você volta no Direto da Escola. E agora a gente vai encerrar. A gente vai para a sessão tão esperada que é a sessão de dicas. O livro, ele traz diferentes referências, mas a gente gosta de usar esse espaço aqui para compartilhar outras, né? Livros, filmes, webinários que nos fazem ampliar o olhar para a educação, para o mundo. Então, queria começar por você, Roberta. O que você está lendo, assistindo, que você gostaria de indicar? Bom, eu estou lendo um livro que chama Decálogo para Melhorar a Escola, que é de Silvina Giviertz, Vitória Abregu e Carla Paparella. Elas são 3 argentinas da Universidade de Buenos Aires e elas nos colocam a pensar o que e como se constrói uma escola melhor, né? Acho que a gente tem vivido uma busca incessante por essa escola melhor, mas eu acho que elas trazem muitos elementos importantes da gente pensar o que mobiliza, o que faz a construção de uma escola melhor. Então, ela traz para a gente a ideia de que, quando a gente pensa a implementação de uma inovação na escola, isso não se dá só pelo passo a passo orientado. E o livro vai desconstruindo isso. As autoras dizem que a implementação ela sempre sofre transformações. E transformações que são muitas vezes valiosas e que geram produtos importantes com o que a gente sabe, com o que é emergente, com o que é imprevisto, com os obstáculos, com as oportunidades encontradas e aproveitadas. E aí elas afirmam que essa é a verdadeira mudança institucional, né? Então não tem um passo a passo para a gente melhorar a escola. O que existe é uma ação, uma reflexão e uma retomada da ação a partir de todos os imprevistos aí que podem acontecer nessa implementação, né? Porque ela se faz por gente. A gente não tem todo o controle de tudo, né? Então, acho que é bem interessante pensar nisso, nessas questões, quando a gente pensa em mudar as escolas, né? Obrigada, Roberta. E você, Patrícia, o que você tem para indicar pra gente? Que eu tô lendo num grupo de estudos com colegas da Roda Educativa, que é da Nilma Lino Gomes, uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se chama Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação. Esse livro, ele traz reflexões que eu tô
vendo que são importantíssimas para o nosso momento, que são reflexões sobre como temos muito o que aprender com o movimento social negro. Um movimento de muitos anos e que tem estudos aprofundados e super importantes. É um movimento que sempre fez e faz investimentos intelectuais, políticos, sociais e militantes para a superação do racismo e pela construção da emancipação social no Brasil e na diáspora africana. Então, é um livro que traz uma afirmação necessária de que esse movimento precisa ser reconhecido, incorporado, como um movimento que é educador. Nos cursos de formação de professores, então combina aqui com até o livro que a gente está acabando de lançar. E, além de formação de professores, acho que todas as formações que são das humanidades, das ciências sociais, precisam ler e precisam incorporar e reafirmar esse movimento também como referência para a nossa educação e relação entre todos. Bom, eu vou indicar, então, um livro de literatura infantil. Eu acho que é um livro que tem uma sensibilidade incrível. Chama Clarice Quer um Amigo. É da escritora Graça Lima. É um livro de poucas palavras, mas de muito significado. E ele vai contando sobre esse início de processo de socialização infantil que ele se dá na escola. E eu acho que esse é um dos temas que a gente tenta colocar em discussão ao longo dos capítulos aí desta publicação, né? A responsabilidade de fortalecer a escola como esse espaço para conviver, para aprender, para fazer amizades, para se divertir. Então, acho que é nesse tom aí que eu quero deixar a minha dica. Obrigada, Thaís. Então, a gente tem aí 3 livros bem bacanas para nos inspirar, continuar pensando nas questões que a gente foi falando e que estão também ao longo de todo o livro. Queria agradecer vocês. Muito obrigada, Thaís, Patrícia, Roberta. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Vivi. Obrigada, Vivi. Chegamos ao fim do primeiro episódio dessa 3ª temporada do Na Escola. Teremos ainda mais 6 conversas muito interessantes com as autoras sobre os temas abordados no livro. Então, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios. Esse é um projeto da Roda Educativa em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernamigos ou rodaeducativa.org.br na área de publicações. No próximo episódio, vamos falar sobre os registros e a aprendizagem dos professores. Aproveita para seguir o nosso canal no Spotify para receber aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. Você encontra os links aqui na descrição do podcast. Temos também 2 temporadas anteriores, quem ainda não ouviu, vale a pena ouvir, que são sobre os livros que a gente citou aqui, com foco na direção e o outro com foco na coordenação pedagógica. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.